Certo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Boa tarde. Então, estou chegando aqui para a gente fazer a nossa live de encerramento da semana Mapa Terra TDAH. Vou dar uns minutinhos aí para ver se o pessoal já está chegando. Dando uma olhada aqui. Tá. O pessoal está dizendo que o som está ótimo, maravilha. É isso aí. Então, tá bem, pessoal. Essa semana, então, nós vivemos aí a semana Mapa Terra TDAH. Essa já não foi a primeira vez que eu fiz ela, né? Já tinha feito a semana uma outra vez antes, e acho que é uma iniciativa que eu, assim, gosto muito de poder fazer, né? De poder compartilhar com todo mundo conhecimento sobre autismo. Nós estamos num momento em que esse compartilhamento é muito importante, e hoje eu vou falar mais um pouco a esse respeito para vocês, mas antes, só para a gente aquecer aqui, eu quero fazer aquelas famosas ressalvas, né, que eu tenho feito antes de começar a fazer qualquer fala sobre autismo. Nós estamos conversando aqui sobre um assunto que é um assunto muito complexo. Ao mesmo tempo, nós temos uma audiência que tem aí uma certa tendência, né, de exagerar no pensamento analítico e de olhar as coisas de uma maneira muito preto e branco, que é uma coisa que prejudica a compreensão de uma fala quando a gente está falando de alguma coisa que é tão complexa como autismo. Então, como vocês já devem ter me visto fazer por aí, eu agora estou copiando a Gabriela Prioli. Então, eu criei um slogan para nós que é: daqui para frente, mais pensamento complexo, menos pensamento preto e branco, tá? Se fica parecendo que alguma coisa que eu estou dizendo é muito extrema, muito preto e branco, pensa, olha de novo o que eu falei. Se ficar com dúvida, você me pergunta, porque a gente falar sobre autismo envolve um grande esforço nessa direção, mas às vezes, mesmo com todos os cuidados que a gente toma, né, as pessoas interpretam de uma maneira um pouco extrema. Só para dar um exemplo rapidinho, às vezes a gente está falando das potencialidades do autista, e tem gente que interpreta que porque você está falando dessas forças, você está dizendo que não existam dificuldades. Não, pelo contrário, uma coisa não anula a outra. O modo de funcionamento do cérebro autista, ele traz mesmo algumas potências, tem para algumas coisas esse cérebro funciona melhor que a média, mas para várias outras não, e uma coisa não anula a outra, tá? Quando eu falo pensamento dialético, pensamento complexo, é disso que eu estou falando. Não considerar que existe um único resultado, uma única vertente, né? Tá bom? Então, combinados estamos de que coisas que foram ditas precisam ser consideradas dessa maneira mais complexa, porque o assunto é complexo. O autismo é uma condição cheia de contradições, né? O autista é um cara que é isso mesmo, para algumas coisas ele vai conseguir fazer uns negócios muito bem, depois para outras não vai conseguir fazer direito, vai ter dia que o autista vai estar funcionando melhor, vai ter dia que ele vai estar pior, e todas essas coisas são assim mesmo misturadas, e a gente precisa ter essa clareza para poder fazer uma conversa que seja realmente produtiva. Então, pessoal, olha, tem bastante gente aqui dizendo boa tarde, boa tarde. Então, pessoal, boa tarde para vocês também. Eu fico super contente de ver tanta gente aqui junto comigo. Ainda mais assim, um domingo à tarde, etc., né? Então, dados todos os recados iniciais aí, eu vou entrar direto no nosso assunto aqui. Então, seguinte, né? A gente passou aí pela semana Mapa Terra TDAH, vocês tiveram acesso às 3 aulas
gratuitas. Eu espero que vocês tenham conseguido aprender bastante coisa, ou talvez rever, sei lá, não sei como é que vocês já estavam sobre esses assuntos, mas, enfim, a gente vem nessa empolgação aí, e aí hoje estamos aqui, domingo, 4 horas da tarde, e eu tenho uma notícia para vocês de uma coisa super importante que vai acontecer amanhã de manhã. É uma coisa que é muito importante para mim e que pode ser muito importante para vocês também, né? Então, assim, a gente sabe que começa a falar desse jeito, aí vai começando aquela mistura de ansiedade com dúvida, com expectativa, e tudo bem, né? É normal que vocês se sintam assim, porque quando a gente está prestes a dar um passo que pode ser importante, realmente dá um friozinho na barriga. Mas hoje eu estou aqui para falar com vocês justamente sobre isso. E aí, eu vou dizer para vocês que eu estou fazendo um convite aqui para vocês darem um passo junto comigo, que é um passo que pode mudar a carreira de vocês e pode mudar a vida de muita gente. E eu não quero nem ficar falando de se vocês derem esse passo. Eu vou falar de como é que vai ser quando vocês derem esse passo, certo? Então, é o seguinte, vocês vão imaginar que nós aqui, nesse domingo à tarde, a gente está numa sala de briefing, de preparação antes de uma missão. E eu estou dando aqui o beabá, estou dando os detalhes da missão para vocês. E é quem está comprometido de verdade, que está aqui comigo num domingo à tarde. Quem investiu o seu tempo, sua dedicação essa semana para assistir às aulas, é com vocês que eu quero falar, né? São vocês que eu quero aqui comigo para a gente preparar essa missão, e eu já dou de antemão parabéns por vocês estarem aqui, né? E vou dizer para vocês que vocês vão sair dessa reunião aqui, desse preparo para essa missão, com um plano claro para os próximos meses de vocês, e vocês vão sair daqui sabendo exatamente o que é que vai acontecer, como é que vai ser, tá? Então, vamos lá? Partiu? Então, para começar a falar desse passo, dessa mudança, dessa missão, eu vou começar falando com vocês sobre uma visão de futuro. É um bom momento para a gente parar e pensar assim, ó, onde é que eu quero estar? Sei lá, daqui um ano na minha carreira, mas às vezes, sei lá, um ano pode parecer muito, né? Então, vamos reduzir. Onde é que eu quero estar na minha carreira no começo do ano que vem? Antes do carnaval do ano que vem, eu quero estar em algum lugar melhor do que o lugar que eu estou agora? Eu quero estar mais preparado para fazer o que eu estou fazendo? Meu plano diz que sim, vamos ver, né? Nós estamos vivendo, hoje em dia, esse momento na história da psicologia, na qual a demanda pelos profissionais que entendem de neurodiversidade em adultos, né, o autismo e o TDAH, essa demanda nunca foi tão alta, né? O que acontece é que até muito pouco tempo atrás a gente só diagnosticava crianças, né? E a maioria dos adultos passaram sem diagnóstico. Além disso, o próprio DSM só incluiu o autismo, né, que na época se chamava síndrome de Asperger, como uma condição em 1995, ou seja, faz exatamente 30 anos que a gente tem esse diagnóstico. E no começo, nos primeiros, sei lá, 20 anos desses 30 anos, a gente só estava conseguindo diagnosticar crianças. Isso significa que, primeiro, todo mundo que tem mais de 30 anos hoje não teve praticamente nenhuma chance de ser diagnosticado na infância, né? Quem tem 40 anos já tinha 10 quando o autismo sequer entrou. E mesmo assim, mesmo quem tem menos de 30 anos, assim, a gente tinha, apesar desse diagnóstico ter entrado no DSM, os profissionais não estavam totalmente preparados. Muita gente passou sem diagnóstico. Bom, passaram-se vários anos, em 2013, a síndrome de Asperger passou a ser vista dentro do pacotão maior dos transtornos do espectro autista, né? E aí, com isso, a gente começou a melhorar um pouco a nossa capacidade, começamos a
diagnosticar uma criançada aí que é filha desses adultos que não tinham sido diagnosticados. A gente começou a perceber que, olha, peraí, se autismo é isso, então o pai da criança também é autista, porque é igualzinho. A gente foi ganhando conhecimento sobre como é que se apresenta o autismo em adultos, e aí nós estamos nesse momento, então, em que nós estamos não só tentando diagnosticar todas as crianças que nessa faixa etária aqui, que nesse momento deveriam estar sendo diagnosticadas, mas a gente está diagnosticando, a gente está com esse tsunami de diagnóstico tardio, porque essa população toda não foi detectada na época. Eu acredito que essa onda, esse tsunami, vai durar aí uns 10, 15 anos, talvez não muito mais do que isso. Porque vai chegar uma hora em que a gente já vai ter diagnosticado todos os autistas na infância, a gente não vai estar deixando para trás tanta gente mais, e aí a gente vai entrar naquele ritmo de só ir diagnosticando os autistas conforme eles estiverem nascendo. Então, eu acredito que, assim, muito disso que eu falo agora, a respeito de como que o autismo se apresenta em adultos, principalmente nessa população de diagnóstico tardio, eu acredito que isso é uma coisa que talvez daqui uns 20 anos a gente já vai ter, entre aspas, resolvido esse problema, a gente vai ter detectado toda essa população, mas veja, 20 anos do ponto de vista histórico pode parecer um pouco, mas do ponto de vista da nossa carreira, quase a carreira inteira, dependendo de em que pé que você está, né? E aí a gente tem que olhar para essa questão que nós, psicólogos, estamos agora trabalhando nesse momento em que a gente tem uma demanda reprimida enorme que a gente precisa atender. A gente vai precisar constituir como se fosse uma força-tarefa para a gente dar conta de chegar nessas pessoas, de oferecer o cuidado que essas pessoas merecem, precisam e que foi negado a elas. Então, por que eu estou falando que estamos falando aqui de um grande momento, de um momento que é importante para mim, que pode ser importante para vocês? Porque eu estou já há alguns anos nessa missão de tentar preparar essa força-tarefa, né? A gente precisa qualificar os profissionais e a gente precisa de muito profissional, porque nós estamos com essa demanda gigantesca aí em atraso. A gente precisa que esses profissionais estejam preparados. Não adianta o profissional saber mais ou menos, porque a gente está falando de um adulto que viveu sem diagnóstico por muito tempo, então nós temos todas as características do autismo que são imutáveis, que tem a ver com a estrutura do cérebro, que eu preciso ensinar o meu cliente a lidar. Eu tenho todo o atraso no desenvolvimento de habilidades que eu vou precisar estimular que esse cliente desenvolva. E eu tenho, junto com tudo isso, muita vivência de trauma, porque essas pessoas não foram diagnosticadas na infância, se viraram do jeito que deu ao longo da vida. Nossa sociedade é capacitista, não é uma sociedade inclusiva, então a gente tem esse perfil de cliente que é um perfil muito abundante hoje em dia e que, no entanto, exige um atendimento que seja muito bem qualificado. Dessa maneira que eu estou aqui, então, nessa força-tarefa. Como talvez vocês já tenham me ouvido dizer por aí, eu falo um pouco disso nas aulas, tem vídeo meu falando disso no YouTube, tem vídeo atualizado sobre essa questão no YouTube, mas vou trazer isso para cá também, né? A gente sabe que o número oficial que fala sobre prevalência de autismo, mesmo com a atualização que aconteceu agora em 2025, ele ainda gira em torno de 3%. Mas esse 3% é um número que a gente tem que olhar com muita ressalva, né? Ele é um número coletado nos Estados Unidos, que é um país que não tem um sistema de saúde público. Ele é um número que é detectado, ele é investigado em crianças só até os 8 anos de idade, mas principalmente os autistas nível 1, eles se tornam mais visíveis mais tarde. E a gente tem uma outra informação esse ano que é uma informação que saiu no relatório do CDC a respeito de como é que os números lá são produzidos, o fato de que na Califórnia o estado tinha feito uma força-tarefa de capacitar os pediatras para a detecção
de autismo, sinais precoces de autismo, fez um treinamento com todo mundo, porque eles estavam implementando um serviço de estimulação precoce, e lá na Califórnia, onde os profissionais todos foram treinados muito recentemente, o nível de detecção de autismo na população de até 8 anos é de 5%. Então, nós temos tudo para acreditar que esse 5% é um número mais próximo da realidade. Mas, mesmo assim, 5% em crianças de até 8 anos, levando em conta que o autismo leve muitas vezes ainda não é tão perceptível nessa idade, a gente pode ainda assim calcular que existe um número um pouco acima desse ainda quando a gente pensa em incluir todos os autistas, mesmo aqueles que só vão apresentar características mais visíveis e principalmente sofrimento mental mais tarde, né? Muito comum que para autistas nível 1, as dificuldades todas começam ali na faixa entre o colegial e a faculdade, né? Então, se a gente juntar tudo isso e disser que, sei lá, 8% da população do mundo é autista, imaginar que 8% dos adultos possam ser autistas que não foram diagnosticados, a gente já acha que é um número gigante, né? Porém, a gente também tem que lembrar que, do nosso ponto de vista como psicoterapeuta, esse dado ainda está subdiagnosticado. Por quê? Porque como essas pessoas entram em sofrimento mental, essas pessoas, por conta até de não terem sido diagnosticadas, elas desenvolvem quadros de ansiedade, de depressão, sintomas de trauma, uma série de coisas, os autistas representam uma porcentagem muito maior na população que busca psicoterapia do que na vida real, né? Qual a porcentagem de neurotípicos que desenvolvem esses quadros e nos procuram? E qual a porcentagem de autistas que desenvolvem esses quadros e nos procuram? Então, eu costumo dizer para os psicólogos por aí o seguinte, gente, chutando baixo, no consultório, pelo menos 10%, estou chutando baixo, hein? Pelo menos 10% da população que te procura é de autistas, no mínimo, né? E aí, com todo esse quadro complicado que a gente está falando, e com a seguinte questão, muita gente que está hoje em dia, apesar de não ter sido diagnosticado, fazendo psicoterapia, sem ter sido identificado e sem estar recebendo o apoio que vai ser necessário para que ele realmente possa ter um ganho de qualidade de vida. Então, vocês imaginam, 1 a cada 10? 1 a cada 10? 10% é 1 a cada... Se você já teve 10 clientes na vida, você já atendeu um autista. Se você teve 20, se você teve 30, você sabe você consegue identificar todo mundo que você já atendeu que era autista sem diagnóstico, né? Então, vocês percebem que a gente está falando de um quadro que é urgente, porque a gente já está devendo para essas pessoas, a gente está falando de um quadro que é sério, e a gente está falando de um quadro que é muito mais frequente nos nossos consultórios do que a gente supunha 10, 15 anos atrás. Então, é para agora, é para agora. Por isso que eu estou tão envolvida nessa missão de formar essa força-tarefa. A gente não pode deixar para depois e a gente tem que se comprometer com essa população que está, então, precisando do nosso apoio, né? Então, voltando naquilo que eu estava falando para vocês, né? Quando vocês imaginam a carreira de vocês daqui a alguns anos, daqui 5 anos, por exemplo, né? Quem que vai ser referência no atendimento dessas pessoas daqui 5 anos? Quem começou agora. Mas, como eu estou dizendo para vocês, a gente está falando um troço que é meio urgente, não dá para a gente ficar esperando 5 anos. Então, assim, ó, quem que vai estar atendendo essa galera, por exemplo, o ano que vem? E é esse o convite que eu tenho para fazer para vocês, né? Eu estou trazendo para vocês essa possibilidade de você fazer, nesse momento, essa escolha de se preparar para poder oferecer um tratamento com qualidade, com eficácia, com segurança para essa população. Vocês têm
nesse momento na sua frente, 2 caminhos. Vocês podem escolher ficar do jeito que está, com a formação que a universidade forneceu para vocês, com aquilo que vocês conseguem pesquisar por conta própria, sozinhos, com aquilo que vocês aprenderam com as minhas aulas, mas ainda com uma certa insegurança, tendo aquela dúvida, aquela dificuldade de entender exatamente o que está acontecendo e como é que eu atuo nesses casos em que o cliente é autista, sem ter aquela certeza, será que esse cliente é autista mesmo ou não? Será que isso que eu estou vendo? Enfim, você pode continuar nesse cenário, né? E não se capacitar também para receber esse tsunami de atendimentos que está vindo, então você vai também ficar nessa mesma toada que já está, ou o segundo caminho, essa outra escolha que eu estou propondo para vocês agora, que é se tornar um especialista no atendimento de autistas adultos. Especialista que vai ter fila de espera e que vai estar sempre com a agenda cheia, porque a gente está falando de um tsunami de pacientes, mas que não só por isso, mas, sei lá, na minha concepção até muito mais importante do que isso, uma pessoa que atende com propósito, uma pessoa que está capacitado para receber esses clientes que estão em sofrimento, oferecer um atendimento que realmente promove saúde mental e que permite a essas pessoas, como diz lá a resolução da OMS, permite a essas pessoas exercer a sua cidadania plena, com saúde mental, com qualidade de vida. E é isso, assim, ó, a gente tem um caminho onde você fica do jeito que está, ou um caminho onde você está capacitado, sua agenda está cheia, os autistas estão bem atendidos, é um cenário que todo mundo ganha. E é por isso que eu estou tentando trazer vocês para junto de mim aqui. Esse é o convite que eu estou fazendo para vocês, essa oferta que eu estou fazendo para vocês, é isso que eu estou tentando oferecer aqui, e é isso que eu quero que vocês respirem fundo e deem espaço junto comigo a partir de amanhã, né? Essa decisão que você vai pensar até amanhã, você vai tomar essa decisão aqui nas próximas 24 horas, ela pode mudar a história da sua vida, da sua profissão, a história da sua carreira, a história da vida de muita gente. Então, vamos lá, né? Vocês estão me dizendo assim, ó, tem um pessoal já falando comigo aqui, temos autistas gaúchos de Porto Alegre assistindo nossa live, temos uma psicóloga autista com um diagnóstico super tardio, acabou de descobrir que ela é autista. Pessoal, principalmente os autistas aí da nossa plateia, sejam super bem-vindos. Eu estou aqui na minha missão de ajudar todas essas outras pessoas que são autistas como nós a ter um atendimento de qualidade e poder viver uma vida com qualidade de vida e saúde mental. Bom, então é isso, estou fazendo esse convite, eu sei que é um convite meio pretensioso, eu sei que às vezes dá um certo medinho, assim, mas quanto que eu vou estar realmente pronto para isso, você está aí prometendo esse negócio todo? Para tirar esse peso dessa insegurança, do desconhecido, dessas promessas aqui que eu estou fazendo, para facilitar esse processo de decisão de vocês, eu vou fazer hoje nessa live o mapa da capacitação MAPA. Eu vou contar para vocês direitinho como é que ela funciona, para que vocês possam ter a segurança de tomar essa decisão e dar esse passo e vir junto comigo a partir de amanhã na criação dessa força-tarefa. Então, é o seguinte, a capacitação abre amanhã, 8 horas da manhã, e aí, neste primeiro momento, o que é que a gente vai estar fazendo? Vocês estarão construindo a fundação dessa segurança, dessa qualidade no atendimento. No primeiro mês, então, a capacitação tem as aulas gravadas e os módulos, cada módulo tem várias aulas dentro, cada módulo você tem a liberação dessas aulas de cada módulo uma vez por semana. Então, no primeiro mês, você vai dominar os módulos de 1 até 5, até o fim de setembro. Estou dizendo o primeiro mês, mas na verdade a gente pega um rabinho ali do finalzinho do mês de agosto e o mês inteiro de setembro. Quando terminar setembro, gente, setembro de 2025, não estou falando
setembro de não sei quando. É setembro agora, depois de amanhã? Quando terminar setembro, vocês já terão assistido os 5 primeiros módulos. Nesses 5 primeiros módulos, o que vocês vão aprender? Primeiro, eu vou dar para vocês as bases sobre o que é neurodiversidade, o que é o autismo, o que é o cérebro do autista, como é que o cérebro do autista funciona, por que ele é desse jeito, o que ele tem de forças, o que ele tem de dificuldades, qual que é o cenário geral, todo o beabá mais básico, assim, ó, o conhecimento mínimo que você tem que ter sobre autismo já está no primeiro módulo. Então, assim, ó, a gente já começa começando. Não tem essa de começar enrolando, não. A gente começa começando. E aí, além disso, nos módulos seguintes, 2 a 5, você vai ver as bases para a psicoterapia de autistas adultos, os requerimentos básicos, as metas, objetivos principais, etc. Você vai aprender sobre masking, que é essa característica que os autistas adultos, principalmente diagnóstico tardio, têm, de aprender a disfarçar suas características, o que ajuda a poupar de sofrimento, mas causa doença mental. Vocês vão aprender sobre os aspectos sensoriais dos autistas, o que é que os autistas têm, que levam eles a se sentir diferente, a perceber o mundo de maneira diferente, ouvir barulho de maneira diferente, sentir a roupa, etc. E vocês vão ter o módulo sobre função executiva, que também é conhecido como TDAH, mas que, como a gente sabe, é uma condição que afeta no mínimo 80% dos autistas adultos. E eu digo no mínimo 80%, por quê? Porque os estudos dizem algo como 70%, 80%, mas eu sempre penso que esses 20% que sobra são os autistas tão graves que não deu para avaliar para TDAH, né? Porque você encontrar autista com disfunção executiva é a mesma coisa que encontrar macaco comendo banana. É a coisa mais comum do mundo. Então, naturalmente que tem um módulo só sobre isso e que vocês vão descobrir que com esses 5 primeiros módulos, vocês já são capazes de começar a desconfiar quem que é autista ali no seu consultório, você já vai conseguir abordar a principal queixa que traz autista adulto para o consultório, que é disfunção executiva, que é não consigo dar conta da minha vida, não consigo terminar a faculdade, não consigo fazer meu autocuidado, não consigo manter minhas relações, não consigo chegar no horário, não consigo isso, não consigo aquilo. Isso, setembro, você já vai estar recheando o seu cofrinho mental ali de segurança clínica. Você já vai começar a mapear com clareza quem é quem dentro do seu consultório, você vai parar de achar e vai começar a saber. Setembro, mas vamos em frente. Ó, a Amélia está dizendo assim, eu sou psicóloga e já atendo autistas adultos e vejo a necessidade. Exatamente, Amélia, qualquer pessoa que conhece o mínimo desse público que eu estou falando sabe dizer que é um público com uma necessidade gigante de um atendimento qualificado e que vem de uma história de vida com muito sofrimento, quer dizer, né, é um público realmente que não dá para atender com qualquer, só fazendo escuta ativa, né? Então, vamos lá. Bom, setembro, então, e vocês já estão com essas bases, já estão construindo a fundação da sua segurança clínica. Aí, outubro e novembro de 2025, ainda, vocês vão ter acesso aos módulos 6 a 10 e mais a primeira aula ao vivo, comigo, para responder perguntas, para fazer amarrações, para fazer exercícios de raciocínio clínico com vocês ali ao vivo e a cores. Então, nesses módulos de 6 a 10, a gente vai começar a falar mais detalhadamente de cada um dos aspectos da vida do autista, que tipos de dificuldades específicas você vai encontrar nesse atendimento e quais são as estratégias que a gente utiliza para ajudar os autistas no que se refere a esses assuntos, que são a necessidade de previsibilidade, necessidade de rotina, etc., as dificuldades cognitivas, dificuldade com pensamento rígido, etc., as dificuldades emocionais, então a dificuldade que o autista tem de saber o que está sentindo, saber nomear a emoção, reconhecer a emoção alheia, etc. As dificuldades de linguagem, então
o que o autista percebe ou não percebe, o que o autista aprende sozinho, o que a gente precisa ensinar em termos de repertório verbal, e as dificuldades de sociabilidade. Então, assim, vocês estão percebendo que se vocês estiverem comigo nessa missão, quando chegar novembro, você já está consolidando essa competência, porque você já não está mais falando assim, ó, de autismo de maneira geral, de características neuroafirmativas de maneira geral, de estratégias de psicoterapia de maneira geral. Não. Chegar a novembro, você já olhou com detalhes para cada uma dessas questões, a gente já vai ter discutido como é que essas questões se apresentam na vida dos autistas, principalmente no caso dos autistas adultos, diagnóstico tardio. Você vai aprofundar o seu raciocínio clínico a respeito dessas questões, vai entender nuances de casos nuances de casos TDAH, e você vai começar a conseguir identificar e intervir em situações como essas dos autistas que estão no seu consultório. Você vai começar a poder compartilhar com os outros alunos da turma o que é que você está percebendo, os casos que você está recebendo, como é que você está conseguindo conduzir, e você vai começar a sentir uma mudança no seu consultório. E isso eu falo com muita segurança, porque esse curso, eu já dei ele, essa aqui é a terceira turma desse curso com o nome MAPA. Antes ele tinha uma versão um pouco mais reduzida que chamava capacitação, que eu dei uma turma, e tinha uma versão um pouco mais reduzida ainda, antes ainda da capacitação, que eu dei 3 turmas em parceria com o Atitude. Então, assim, resumo da ópera é que já são 7, essa já é a 7ª vez que eu estou dando esse curso, então eu já tenho muito feedback do pessoal, e é muito comum que nessa altura do campeonato, quando vai chegando ali perto do módulo 10, o pessoal já está falando assim, gente, eu já estou vendo coisa que eu não via antes, nossa, tal coisa que antes eu nunca sabia o que fazer, agora eu já, nossa, olha isso daqui, é por causa daquilo, nossa, eu nunca tinha imaginado ir por esse caminho, mas estou indo por esse caminho. As pessoas já estão nessa altura do campeonato me dando feedback de estarem conseguindo fazer atendimentos com muito mais eficácia e segurança, estão recebendo feedback dos seus clientes, de que os clientes estão realmente se sentindo ouvidos e entendidos, os clientes estão realmente engajando nos atendimentos. Então, assim, ó, isso estou falando para vocês, 2025, tá? Você já vai começar a sentir a mudança no seu consultório. E você já vai começar a perceber que esses pacientes começam a te ver como alguém que entende de verdade desse assunto. Você vai aprender a reconhecer a você mesmo como alguém que sabe do que você está falando. E aí, minha gente, só para dar aquele toque final, só para dar aquele capricho, porque autista também tem um certo perfeccionismo, né? Só para dar esse toquinho final, entre dezembro e janeiro, você vai ter acesso aos módulos de 11 a 16 e mais 2 aulas ao vivo, nas quais a gente vai falar de sexualidade, a gente vai falar da necessidade de autonomia do autismo, como é que isso muitas vezes pode conflitar com o suporte. A gente vai falar de aspectos da nossa sociedade, da nossa cultura que influenciam a vida dos autistas. Vamos falar de legislação que impacta a vida do autista e vamos falar de altas habilidades, superdotação. E para terminar, com a cereja do bolo, eu tenho um módulo para vocês que se chama O Autista Saudável, que é o seguinte, é aquele módulo onde a gente arremata tudo e a gente fica com clareza de onde é que eu estou tentando chegar. Com o que se parece um autista que está só autista? Ele tem o cérebro neurodivergente, é uma característica imutável, sempre vai ser assim, mas como é que esse cara é quando ele não está ansioso, quando ele não está deprimido, quando ele não está traumatizado, quando ele não está esquivando de relacionamentos sociais, quando ele não está tendo dificuldade de botar os talentos dele no mundo, quando ele não está tendo dificuldade
de se manter empregado, de cuidar da sua vida, de cuidar da sua família. Como que é um autista quando ele é só um autista? Igual um neurotípico, que não esteja difícil, a gente sabe como que é um neurotípico quando ele não está doente. Como que é um autista quando ele não está doente? A gente vai falar bastante disso, eu vou trazer exemplos de pessoas autistas que estão por aí fazendo e acontecendo e etc. Ó, o pessoal já está perguntando qual que é o valor, vou falar disso já já, tá? Mas só para vocês entenderem, antes da gente falar de valor, eu quero que vocês entendam o que é que eu estou oferecendo aqui. Como eu disse, eu estou montando uma tropa, eu estou nessa missão já faz, como eu disse, a 7ª versão desse curso. Eu estou oferecendo aqui uma coisa que pode mudar a carreira de vocês, mas que principalmente pode mudar a vida de muitos autistas, e vocês vão fazer parte desse sucesso. E entenda que esse cronograma que eu estou dando para vocês aqui, vocês perceberam que antes de terminar janeiro, vocês já estão prontinhos, com certificado na mão e tudo, mas vocês vão ver que nem é o certificado que faz a diferença, porque a diferença está no reconhecimento que os seus pacientes e as pessoas que convivem com você, os pacientes que seus pacientes vão começar a te indicar e tudo mais. Então, gente, esse convite que eu estou fazendo aqui para vocês é para mudar a vida de vocês e a vida desses autistas já a partir de 2026. É para dizer que 2026 vai ser o seu ano, vai ser o ano que você consegue começar a surfar nesse tsunami de autista com diagnóstico tardio, e o ano que eu começo a dizer assim, ó, eu estou realmente fazendo uma diferença na história da qualidade de vida dos autistas nesse país, com a ajuda de vocês. Então, nesse final do curso, vocês já vão estar prontos para apresentar um caso de sucesso, vocês já vão estar recebendo indicações de colegas, vocês já vão estar recebendo feedbacks dos pacientes de vocês, vocês já vão estar se sentindo transformados e transformadores. E aí, nesse momento, você não é só mais um psicólogo, você é uma referência no atendimento de autistas adultos de diagnóstico tardio. Vocês percebem que, apesar da gente estar falando de uma mudança grande, mas ela não é um salto impossível, não é um investimento de anos, mas é uma iniciativa na qual eu estou dando a vocês um passo a passo, e eu estarei junto com vocês, guiando vocês por todo o caminho, tá? Então, como é que vai funcionar, né? A Valesca que está perguntando aqui o valor, vamos falar então de detalhes, vamos falar de vida real? É o seguinte, amanhã, às 8h da manhã, eu vou abrir oficialmente as inscrições para essa turma, que vai ser a 3ª turma da capacitação Mapa-TEA TDAH. O valor do investimento, R$ 2.500 à vista ou parcelado em até 10 vezes com pequenos juros aí, então dá 10 de R$ 300,45. Vamos pensar, R$ 300 por mês. É 2 atendimentos que você faça, você consegue pagar o curso. Eu garanto a vocês que o valor do curso se paga com o valor dos atendimentos que vocês conseguem fazer. Mas, antes disso, eu vou lembrar a vocês, uma especialização tradicional, então vamos supor, eu quero fazer lá uma especialização em análise de comportamento, quero fazer uma especialização em psicologia clínica. Olha, em geral, a gente está falando de cursos que duram até 24 meses, né, 2 anos, e que custam cerca de R$2.000 por mês, certo? Dá mais de R$24.000. Aqui, você vai ter já me disseram várias vezes que o nível de conhecimento que eu ofereço nesse curso, que ele equivale a uma especialização, mas, como eu estou falando, né, para vocês, eu não estou aqui para ficar milionária, lógico que eu não ia reclamar se eu ficasse milionária, mas o fato é que eu, como autista, eu vejo esse mundo real de autista em sofrimento e isso me consome por dentro. Então, assim, se um dia eu ficar milionária, ótima, mas no momento a meta não é bem essa, no momento a meta é, primeiro de tudo, formar uma tropa e eu conseguir dormir aliviada pensando que, ufa, pelo menos os autistas estão todos sendo bem atendidos. E aí, por conta disso, é que eu faço esse precinho que, vamos lá, mamão com açúcar. É um precinho assim, ó, de presente para vocês,
para ter vocês junto comigo, para ter vocês do meu lado nessa missão. Então, o curso sai, então, por esse valor, mas para quem tiver já convencido, para quem já está pensando, para quem é rápido, eu preparei alguns bônus incríveis. Então é o seguinte, as 50 primeiras inscrições vão ter um desconto de R$500. Então ele sai de 2.500 para R$2.000 à vista. Ou então você consegue parcelar em 10 vezes de dar 240 e 36. Ó, a Carolina Brito está falando aqui, tá ótimo o preço, eu estou pagando mais que isso em supervisão de caso. Carolina, é verdade, e eu vou dizer uma coisa para você, eu cobro mais do que isso por supervisão, porque a puta de uma responsabilidade a supervisão. Então, assim, ó, eu digo para vocês tranquilamente, o valor desse curso, se a gente fosse calcular ele, comparar em termos de conteúdo com o valor que se cobra por coisas equivalentes no mercado, ele está muito barato. Mas é essa a questão, é que não é porque ele tenha pouco valor ou pouco conteúdo, muito pelo contrário, mas é porque tem uma questão aí para mim que é pessoal, né? Então, não é uma decisão que eu tomo na hora de botar o preço, não é uma decisão que eu tomo ela assim 100% racional. Tem um componente emocional e eu quero muita gente comigo. A Carolina, que eu já tô com a roupa de ir. Isso aí, Carolina. Então, assim, ó, para as primeiras 50 inscrições eu dou esse desconto. Então, o curso sai por 2.000, ou vocês parcelam. E para as 3 primeiras pessoas se inscreverem, vocês ganham uma hora de supervisão individual comigo, ou seja, é como se vocês ganhassem de graça mais uma parcela descontada aí. Agora, eu tenho que ser bem sincero com vocês, a primeira vez que eu ofereci esse desconto, as 3 primeiras inscrições aconteceram dentro dos primeiros 20 segundos que o curso estava aberto. Então, assim, ó, esses 3 primeiros é para quem é rápido de verdade, tá? Não pode bobear. Um pouco menos rápido, você consegue pegar o desconto de R$500 e fazer o curso por 2.000, né? Esses bônus, gente, são super limitados, porque, como acabei de comentar, assim, 3 supervisões individuais são coisas que eu vou estar tirando do meu horário de que eu poderia estar cobrando. Então, assim, eu tenho um investimento de tempo, de energia, então só consigo oferecer 3 mesmo. E como eu disse, normalmente some em segundos e as 50 primeiras vagas costumam lotar nas primeiras horas, mas dá para vocês se organizarem, porque eu vou estar abrindo o curso, então, amanhã, 8 da manhã, tá? E se você já sabe que vai entrar, tem o pessoal aqui que já está falando, tô com a roupa de ir, vocês sossegam os dedos aí que eu quero ser top 3. A Carolina já é super empolgada, né? Para quem está nessa pegada, você não precisa esperar o carrinho abrir para depois decidir. Então, aqui, ó, se quiser, você reassiste essa live. Nessa live eu estou descrevendo para vocês, né, todos os módulos. A Maria está perguntando aqui quantas horas são o curso. São 60 horas gravadas e mais 3 aulas ao vivo. Eu costumo fazer essas aulas ao vivo entre 2 e 3 horas. Então, tem mais umas 9 horas ali de aulas ao vivo, na qual eu respondo as perguntas, eu esclareço as dúvidas, aí as aulas ao vivo são já bem mais personalizadas para cada turma, faço alguns exercícios de raciocínio clínico, enfim, e aí rola aquele bate-bola, aquele troca-troca, eu adoro conhecer os alunos, eu gosto de ter essa interação com vocês, então também me divirto um pouquinho nas aulas ao vivo, para ser bem sincera, né? Então, assim, ó, você que já está decidido, você não precisa ficar esperando o carrinho abrir para depois decidir. Você pode entrar agora no grupo VIP no WhatsApp, que esse grupo vai receber o link uma hora antes de todo mundo. Então, Valesca está perguntando se eu tenho altas habilidades. Tenho, Valesca, mas, enfim, com todas as vantagens e desvantagens que isso causa, né? Enfim, de qualquer forma, como eu sempre digo, você ter auto QI significa que você tem uma cabeça que aprende muito rápido, mas se você não estudar as coisas, ela aprende muito rápido, mas tá tudo vazio lá dentro, né? Então, assim, não adianta nada você ser rápido de aprender se você não dedicar a estudar. Mas, enfim, sem me distrair aqui, que a pessoa tem disfunção executiva,
também está presente, impulsividade, falta de autocontrole, tudo isso também, né? Então é isso aí. Bom, então assim, ó, quem quiser pode entrar no grupo VIP no WhatsApp. Esse grupo, então, amanhã vai estar recebendo o link para compra 1 hora antes de todo mundo, então, a partir das 7 da manhã. Normalmente é desse grupo que saem as 3 pessoas lá que conseguem ganhar 1 hora de supervisão. Então, essa é a sua melhor chance de garantir os bônus exclusivos, né? O pessoal está perguntando, tem a opção de pagamento do curso parcelado do boleto bancário? Gente, para deixar mais claro para vocês, o curso está hospedado na plataforma do Hotmart, né? Então, todas as alternativas de pagamento que o Hotmart normalmente permite, elas estão disponíveis lá, dá para fazer no cartão, dá para fazer no cartão sem consumir o limite do cartão, então todo mês ele te cobra a mensalidade do mês, dá para fazer boleto, dá para fazer Pix, tem um monte de jeitos lá, com todas as vantagens que o Hotmart oferece para vocês. Não sei se vocês já conhecem, mas é uma plataforma só de curso online. Eles têm um aplicativo, você consegue assistir as aulas no seu computador, você consegue assistir as aulas no celular, você consegue assistir a aula onde você estiver. Dentro do Hotmart vai estar, vocês vão encontrar tudo organizadinho, as aulas, cada uma com os títulos, tem o cronograma do curso com todas as datas das aulas ao vivo e tudo mais, e aí todas as facilidades de oferecer um curso numa plataforma profissional. Então, assim, tem a minha equipe aqui para fazer o meu material, mas para tudo que tem a ver com acesso, dificuldade de acesso, do problema, o Hotmart tem uma equipe, tem o serviço de atendimento ao consumidor, assim, então já tive momentos em que, deu algum problema, não está aparecendo vídeo tal. 5 minutos, a pessoa falou lá no serviço de atendimento ao consumidor, eles já arrumam um problema resolvido, o pessoal é muito eficiente, eles fazem só isso da vida deles. Então, essa razão de eu ter essa parceria com eles, né? Se vocês tiverem, quanto tempo de acesso ao curso? A Gabriela perguntou. Gabriela, é o seguinte, as aulas ficam disponíveis para vocês por 1 ano a partir da data que elas estão liberadas. Então, como eu falei, libera um módulo por semana, né? Então, assim, vamos supor, aquela aula que liberou agora no fim de agosto, ela vai estar disponível para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem até final de agosto do ano que vem. A aula que liberar lá em dezembro, ela vai estar disponível para vocês até dezembro de 2026, tá? Então, assim, o que eu costumo combinar com o pessoal vocês assistem a primeira vez um pouco mais rápido, assim, para se manter em dia, para poder participar das aulas ao vivo, mas depois vocês têm o resto do tempo para poder reassistir quantas vezes vocês quiserem. Vocês recebem também os slides, vocês recebem também a bibliografia, vocês recebem tudo mastigadinho, como eu falei, gente, é o passo a passo, entregue organizadinho na mão de vocês, para que vocês possam chegar em 2026 arrasando, né? Então, pessoal, é esse o meu convite, é essa a nossa missão, e eu tô convidando vocês para aceitar essa missão. Não é só clicar um botão ou só comprar um curso amanhã, é aceitar entrar comigo nessa missão de não deixar mais nenhum autista esquecido por aí, tá? A missão é se tornar a psicóloga que você nasceu para ser, aquela pessoa que realmente faz a diferença na vida das pessoas que mais estão precisando, botar todo o seu conhecimento e sua habilidade para funcionar. Como eu disse, né, a cabeça aprende numa certa velocidade, mas seja lá na velocidade que for, o fato é que a gente tem que botar conhecimento para dentro para poder devolver coisas úteis aqui no mundo. E aí o meu convite é para que vocês estejam junto comigo, botando conhecimento para dentro e botando cuidado e saúde mental para fora, tá? Então é o seguinte, galera, era esse meu recado para hoje. Vou deixar aqui esse convite. Você bota o alarme para o seu celular tocar 7 da manhã, você passa um café, entrou no grupo VIP, sua decisão já está tomada. A hora que a gente liberar o link, você já entra comigo nessa empreitada, porque a vida de vocês está prestes a mudar, a vida de muitos autistas com quem vocês cruzarem pelo mundo afora aí está prestes a mudar, e eu tô nessa junto com vocês.
Pessoal, eu vou deixar um beijo, vou acabar de descansar aqui no finzinho do meu domingo e eu tô esperando vocês amanhã cedo. Um beijão.